Nesse vídeo nós vamos entender como o conteúdo que mais cai em física no Enem, que é o conteúdo de eletrodinâmica, ele aparece nas questões. E para isso a gente trouxe a lista QTQ, a lista de questões que a gente separa os modelos recorrentes de cada assunto na plataforma da mentoria, para os alunos praticarem depois de assistirem às nossas aulas. Então vamos trazer aqui a lista QTQ de eletrodinâmica e procurar entender, comparar modelos de questões que sempre aparecem ali em eletrodinâmica no Enem. O primeiro modelo que eu vou trazer aqui para vocês é um modelo que dialoga muito com a filosofia do Enem, que é a filosofia de aplicação, certo? Lembra que o Enem é uma prova que vai trazer você de maneira muito presente, certo? Para o dia a dia, para o cotidiano, para as aplicações. E quando a gente fala de eletrodinâmica, a gente está tratando basicamente aqui um estudo, um eixo da física que trata basicamente a aplicação, os equipamentos que usam energia elétrica, certo? E o melhor equipamento para a gente explicar várias coisas de eletrodinâmica, eu estou falando como professor agora, tá? Que é muito bom criar questão sobre esse modelo, que é o modelo das lâmpadas. Quando eu falo de lâmpada, basicamente eu estou falando aqui de um equipamento que tem a função primária iluminar, certo? Então perceba que existe um processo de conversão de energia ali. Energia potencial elétrica está sendo convertida em energia luminosa. E olha só, eu vou trazer aqui umas 10 questões modelo sobre esse mesmo tópico, que é o tópico de lâmpadas. E a gente começa aqui com a questão número 3. A questão número 3 ela já traz um caso bem específico de como eu vou conseguir iluminar mais ou menos um ambiente, né, a partir das configurações de uma determinada lâmpada. E ele fala especificamente aqui de uma lâmpada muito pouco eficiente, que é a lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente, pessoal, ela converte energia elétrica em energia térmica a partir de um filamento resistivo, filamento de tungstênio, e esse filamento ele vai encandecer. Ele vai iluminar porque ele está tão aquecido que ele ilumina. Então o que acontece? É uma lâmpada muito pouco eficiente. Só que nessa questão em específico, ele traz conhecimentos das leis de Ohm, certo? A respeito de comprimento, a respeito de espessura, para saber quem vai brilhar mais ou menos, quem vai ter uma maior ou menor resistência elétrica, vai passar menos ou mais corrente elétrica ali. Então olha só, se você tem muito afiadinho aí as leis de Ohm, o contexto da potência elétrica, certo? É muito bom você fazer questões sobre lâmpadas, porque você vai aplicar muito bem as teorias nesse tipo de questão. Então, a questão número 3 aqui é uma ótima questão. Inclusive, olha só, um estudante precisa selecionar uma lâmpada que forneça o maior brilho. Para isso, ele deve escolher o quê? Aquele que tem esse filamento resistivo mais curto, mais comprido, certo? Com maior resistência elétrica, com menor? Uma ótima aplicação sobre lâmpadas e uma ótima revisão sobre as leis de Ohm. Então, lâmpadas é uma questão muito recorrente na prova do Enem, que sempre vai aparecer, inevitavelmente ela vai aparecer, e sempre vai trazer justamente uma aplicação da teoria. Resistência elétrica, potência elétrica, consumo de energia, e aí vai, certo? Vamos ver mais questões sobre esse modelo? Vamos passar aqui para a questão número 7. A questão número 7 também é uma questão sobre esse mesmo modelo, que é a questão sobre lâmpadas. E olha só, cara, você já vai conseguir lembrar aí de uma outra questão que você fez no passado sobre circuito elétrico, em que você tira uma lâmpada do circuito, você insere uma lâmpada em outro ponto, ou seja, você faz modificações no circuito elétrico. E a pergunta da questão geralmente gira em torno de, após essa modificação, você vai aumentar o brilho, diminuir o brilho, vai gastar mais energia, vai consumir mais, vai consumir menos, vai economizar? Vai ter uma corrente elétrica maior ou menor passando em tal ramo do circuito. Então, isso aqui é uma questão muito típica sobre o tema lâmpadas, tá? Inclusive, eu acho que caiu uma questão muito parecida com essa, acho que foi no Enem 2023. Então, tópico muito recorrente, um tópico muito importante para você revisar, porque ele traz a aplicação de vários conceitos, como eu já falei aqui para vocês, né? Vamos para a questão número 12, olha só. Questão número 12 é uma ótima questão, uma aplicação clara das fórmulas de potência elétrica, uma aplicação clara das leis de Ohm, né? Mas nessa questão, em resumo, ele fala até uma aplicação bem boa, bem corriqueira, sobre a lâmpada de calor, a lâmpada incandescente, aquela lâmpada que é utilizada para aquecer a lâmpada incandescente, né? A gente falou agora há pouco.
E ela é muito utilizada, inclusive, em chocadeiras, ou seja, aquele dispositivo eletrônico que eu vou conseguir, basicamente, chocar ovos. E como é que eu vou chocar ovos? Emitindo calor para esses ovos, certo? Então perceba que a chocadeira elétrica ela é alimentada ali justamente por lâmpadas incandescentes, certo? Então, ótima questão, ótimo modelo dentro desse formato das lâmpadas, né? Vamos ver a questão número 15 agora. Olha só, questão número 15 é uma questão que traz aqui um circuito elétrico não desenhado a princípio, questão 15. 30 lâmpadas idênticas, eu tenho uma diferença de potencial de 120 volts, uma corrente elétrica de tanto. Qual seria a potência nominal de cada lâmpada? Pera aí, Daniel, que danada é potência nominal? Olha só, a potência nominal, pessoal, é justamente o valor de potência que se você colocar aquela lâmpada conforme os moldes de construção, os moldes de fabricação, você vai ter o uso ideal dela. O uso que ela foi feita para funcionar. Vamos exemplificar um pouco mais isso? Vamos lá. Eu estou aqui com os slides da mentoria coincidentemente aberto e tem um tópico aqui nas nossas aulas, que é o tópico de lâmpadas, inclusive, né? Que fala sobre os valores nominais. Daniel, o que seriam valores nominais? De novo, são valores de configuração das lâmpadas, valores de fabricação das lâmpadas, que estão ali destinados na caixinha para você utilizar daquela maneira. E o mais importante a princípio é o valor da tensão elétrica. Ó, nesse caso aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas essa lâmpada ali, ela foi feita para funcionar numa diferença de potencial de 127 volts. Conseguiu ver ali? Ah, Daniel, o que significa isso? Ela tem que ser instalada em uma rede elétrica que opera em 127 volts. Se ela estiver instalada numa rede elétrica que opera em 127 volts, a potência dela vai ser 100 watts e a quantidade de brilho que ela vai ter vai ser isso daí, 2160 lumens. Inclusive, isso é uma unidade de iluminação, tá? De taxa de iluminação. Então, olha só. Os valores nominais são os valores que são destinados para a gente utilizar, como se fosse o nosso manual de instruções, né? Exatamente. Se você sobrecarrega essa lâmpada, coloca ela num ambiente de 220, o brilho dela não vai ser esse, vai ser muito maior a ponto de queimar a lâmpada. Se você sobrecarrega, ou seja, coloca essa lâmpada num ambiente de menor tensão, você ilumina muito menos do que naturalmente iluminaria com essa lâmpada. Então perceba que você estaria subutilizando sua lâmpada. E essa questão da Dani perguntou sobre isso, olha só. Sobre a potência nominal, sobre os valores que o fabricante destinou, receituou para você utilizar aquele instrumento. Questão muito boa, inclusive, tá? Questão que segue o modelo das lâmpadas. Olha só a questão 19 aqui. Cara, é muita questão desse mesmo modelo. Aqui ele trouxe algumas lâmpadas que foram instaladas em uma árvore de Natal e ele fez uma modificação aqui que se você tirar 9 lâmpadas específicas, ou melhor, se você tirar uma lâmpada da posição, outras 9 param de funcionar. Peraí, eu tenho 200 lâmpadas. Se eu tirar uma, apenas outras 9 param de funcionar. O que aconteceu com as outras 190? Continuaram funcionando. Então a gente tem que lembrar da teoria de novo. Se eu tiro a lâmpada e o sistema apaga, é porque essas outras estão em série com ela. Se eu tiro a lâmpada e as outras não apagam, é porque essas outras estão em paralelo com ela. Olha só, mais uma questão de lâmpada que trouxe uma aplicação muito clara do que você acabou de ver na teoria, certo? Então, ótima questão aqui para revisar a teoria, viu? Questão modelo de lâmpadas sempre é muito boa, certo? Eu recomendo muito os alunos fazerem as questões que falam sobre aplicações de lâmpadas. Cara, eu posso passar o vídeo todo só nesse modelo, que é um modelo muito importante, inclusive a gente começou por ele aqui nesse vídeo. Olha só a questão 23. Questão 23 é mais uma questão que traz sobre lâmpada, só que agora a respeito das instalações, né? Como é que eu instalo uma lâmpada dessa no circuito elétrico? Aí você vai ter que ler com muita calma, perceber as especificações do fabricante. Essa lâmpada deve ser ligada em série com isso. Essa lâmpada tem que ser ligada em um circuito paralelo para que ela seja independente. Então tem que ficar bem atento com as recomendações, né, do que a questão fala para você. Olha só, questão 29. Pô, mais uma questão aqui, só que agora a questão sobre LED, né? Diodo emissor de luz. É a lâmpada mais eficiente do nosso quadro de lâmpadas, né? A gente tem as lâmpadas incandescentes, que funcionam por aquecimento, são as lâmpadas de calor.
Temos as lâmpadas que funcionam por saltos quânticos, né, que são as lâmpadas fluorescentes. E existem as lâmpadas de LED, que são lâmpadas muito eficientes, porque a maioria da energia potencial elétrica é convertida em energia luminosa. Então é uma lâmpada muito eficiente, a lâmpada de LED, né? Então olha só, inclusive nessa questão aqui ele compara uma lâmpada de LED com uma lâmpada incandescente, certo? Questão muito boa para você fazer uma comparação, dois cálculos ali em paralelo. Lâmpada de LED, lâmpada incandescente, quem está gastando mais energia, entendeu? Questão muito boa mesmo. Mais questões modelo, Daniel, sobre isso. Cara, de novo, eu poderia passar o vídeo inteiro só falando sobre esse modelo. A questão 27 fala também sobre as lâmpadas. E essa questão 27 aqui, sobre lâmpada e sobre energia, ó, já me dá o gancho da gente pegar um outro modelo de questões. Porque, de novo, se eu tivesse passando aqui... Ó, mais uma questão de lâmpada aqui. Ó. Se eu apago a lâmpada 1, o que é que acontece com a 3? E aí vai. São milhares de perguntas que eu posso fazer quando eu tenho lâmpadas, o modelo de lâmpadas sendo executado. Olha só, os tipos de lâmpada, né? Lâmpada de LED, fluorescente, incandescente, os três tipos, inclusive. Desse lado para esse, são as das menos eficientes. Incandescente é muito menos eficiente. E a LED mais eficiente, né? Inclusive tem um quadrinho aqui comparativo, ó, que informa muita coisa. Primeira coisa, olha só, investimento na compra. A lâmpada incandescente é muito mais barata, só que em compensação ela vai gastar muito mais energia do que as outras, certo? E aí vai, é uma ótima questão de comparação. E de novo, já é um gancho para a gente pegar o segundo modelo, que assim como a última questão que a gente viu, é uma questão que fala sobre energia elétrica, tá? Vamos lá, Daniel, fala aí sobre modelos de questão sobre energia elétrica. Vamos lá, questão número 9 aqui, ó. É uma questão que fala sobre energia elétrica. Ele fala, eu tenho uma LED, esse LED passa 8 horas por dia ligado, tem potência tal e tal. Quanto de energia eu gastei ou quanto de energia eu economizei? É importante lembrar as expressões de energia elétrica, tá? A energia elétrica basicamente é o produto da potência vezes o tempo. Questão super recorrente na prova do Enem, questão super recorrente em outros vestibulares, inclusive, que fala sobre energia elétrica, certo? Olha só, aqui do lado tem uma questão típica também do Enem, que também é sobre energia elétrica, só que agora trazendo o contexto dos carros elétricos, né? Então perceba que esse carro elétrico, ele tem uma eficiência específica. De novo, Daniel, tem que sair de casa sabendo como funciona um carro elétrico, a ponto de eficiência. Você não precisa fazer nada decorado, você precisa lembrar da teoria e conseguir aplicar os conceitos de energia, de potência, das leis de Ohm, numa questão como essa. Aqui na mentoria a gente explica muito bem esse tipo de questão. Inclusive, se você quiser que eu resolva mais questões aqui nesse canal, deixa aqui nos comentários, tá? Que a gente vai atender vocês conforme a demanda. Daniel, nesse modelo aí que você está aprofundando, que é o modelo de energia, a gente tem mais algumas questões? Vamos lá. Tem aqui a questão 24 também, aqui na minha colinha. 24, olha só, a questão 24 é uma questão também que fala sobre energia elétrica, certo? Uma questão que fala sobre o tempo do banho do indivíduo, beleza? Ó, e pergunta para vocês se você reduzir o tempo de banho, quanto de energia elétrica você vai economizar ali. Pronto, uma questão modelo sobre energia. Tá? Cara, tem muita questão modelo também de energia aqui. Vamos ver aqui a questão 32 e 31. Deixa eu ver aqui. Questão 32, perdão. Olha só, questão 32 é uma questão bem típica sobre energia no Enem, porque é uma questão teórica. E muitas das vezes o Enem faz isso, né? Ele pega o aluno e considera que ele é um técnico ambiental. Sei lá, se eu tenho aqui uma região onde chove o ano todo, certo? Se chove o ano todo, já é um problema a gente instalar placa fotovoltaica. Verdade. Agora, Daniel, se chove o ano todo, será que essas chuvas alimentam bem um rio? Esse rio é de planalto, esse rio é de planície? Dá pra gente instalar uma hidrelétrica ali? Pô, dá. Legal, então é um rio de planalto, por exemplo. Mas esse rio de planalto vai... Ou melhor, quando eu instalar essa hidrelétrica é de acumulação, ela vai poder, por exemplo, afetar a fauna local.
Esses rios são navegáveis, eles vão afetar a economia da região, vão afetar o pessoal que mora ali, entendeu? Então, o Enem quer que você se adeque a isso, como se fosse um técnico ambiental, né? Então, questão muito boa, um modelo muito bom de questão teórica sobre energia elétrica, certo? O que mais? Vamos ver aqui mais questões sobre energia elétrica que possam aparecer. Olha só, questão de número... Pô, uma boa questão aqui, ó, questão de dispositivos, né? Ele dá para você, por exemplo, uma TV, uma geladeira, um computador, um ferro de passar, uma lâmpada. Muito provavelmente você vai encontrar a potência elétrica ali desses equipamentos, encontrar a corrente elétrica ou a quantidade de energia gasta nesse circuito, certo? Olha aqui a questão número 45 também. Uma questão que fala sobre as especificações técnicas de um equipamento. E você teria muito provavelmente que pegar esses dados de tensão, de potência elétrica e fazer o que a questão pediu. Sei lá, ele pediu para você encontrar quanto gasta esse equipamento, ou até entrando no próximo modelo de questão, em um dispositivo de proteção. Qual dispositivo eu vou instalar? Olha só, inclusive a questão aqui fala sobre um tal de um fusível disjuntor. Aí a gente já entra em um outro modelo de questão, né? Que é o modelo que traz a expertise que você tem que ter para instalar cada equipamento. Por exemplo, equipamentos de proteção, amperímetros, ou melhor, perdão, equipamentos de proteção, como por exemplo, fusíveis e disjuntores. Onde é que eu instalo isso aqui no circuito? Qual a função dele? Amperímetros e voltímetros são equipamentos de medição agora. Os anteriores que eu citei eram de proteção. Agora são equipamentos de medição. O amperímetro eu coloco em série, o voltímetro eu coloco em paralelo e assim vai. É importante saber disso, certo? Agora, olha só. Vamos passar aqui para um outro modelo de questão, que é um modelo de questão também, que não é tão recorrente, mas ele aparece uma hora ou outra, que é o modelo de pilhas. Como assim, Daniel? É o modelo de pilhas. Você precisa, além de saber fazer o uso de resistores, né? Aprender como calcula ele em paralelo ou em série, é importante que você aprenda também a associar outros equipamentos, como geradores, capacitores. Tem questão nessa lista sobre capacitor, mas não é um modelo muito recorrente. Capacitores aparecem pouco na parte de eletrodinâmica. Mas é importante, por exemplo, você lembrar associações de resistores e também associação de pilhas ou geradores, né? Olha só, nessa questão 4 aqui, por exemplo, ele esquematizou, com base em um texto ali, como deveria ser a instalação de duas pilhas. Se deveriam ser em série. Se eu estou fazendo em série, as voltagens se somam. Se eu fizer em paralelo, as voltagens se conservam. Se eu fizer em série, mas em polaridades invertidas, eu vou ter um gerador e um receptor. Essa questão, hora ou outra, aparece. Não é tão frequente, mas hora ou outra aparece. E a gente visualiza aqui até um outro modelo desse tipo de questão. Ó. Aqui, ó, questão 14, que foi inspirada, ou melhor, uma questão interdisciplinar, que foi inspirada no conteúdo de química, né? Questão boa, inclusive. Daniel, vamos lá. Outro modelo de questão que recorrentemente aparece. Aí aparece com grande frequência, tá? Que seria justamente o estudo propriamente dito dos resistores. Para você aprender a fazer associação de resistores, até inclusive usando a geometria dos resistores, dos fios, por exemplo. Vou trazer aqui algumas questões para vocês, olha só. Questão, por exemplo, 17. Vamos mostrar aqui, questão 17. A questão 17 é uma questão que traz para você, propriamente dito, um circuito elétrico. Olha a questão que está do lado. A questão número 18. É uma questão que compara alguns resistores de chuveiros elétricos e pergunta para você qual que vai produzir a maior energia elétrica. Ou seja, quem vai ter ali uma maior potência elétrica. Pô, questão típica de resistores, certo? Questão bem aplicável. Uma falando sobre o Benjamin, que seria o Stase, e a outra falando aqui sobre um resistor de chuveiro, né? Outra questão sobre esse modelo é a questão 10. Olha só. Na questão 10, é uma questão que é tipicamente de segunda lei de Ohm, que eu vou precisar lembrar da fórmula da segunda lei de Ohm, justamente porque fala sobre a geometria do fio. Muitas pessoas, às vezes, trazem essa dúvida, porque assim, se você está assistindo aula de física com um professor que não organiza tão bem na tua cabeça os conceitos, você vai pensar que a física é basicamente um empilhado de fórmulas, certo? Mas calma aí. Pergunta comum dos alunos. Daniel,
onde é que eu uso a primeira lei de Ohm e onde é que eu uso a segunda lei de Ohm. Lembra que a segunda lei de Ohm você só vai utilizar quando a questão informar sobre a geometria daquele fio, né? Sobre o comprimento do fio, sobre a área de secção transversal, sobre como o material é formado. Olha essa questão, ela fala sobre a área, ela fala sobre o comprimento do fio e pergunta quem vai ter uma resistência maior que outra. Se fosse uma questão de primeira lei de Ohm, ele não perguntaria nada a respeito de geometria do fio. Ele só falaria para você a resistência elétrica, sem levar em consideração o valor do comprimento, ou do material, ou da área de secção transversal, e aí vai. Quer ver uma outra questão típica sobre segunda lei de Ohm? É a questão número 6 aqui, ó. Por quê, Daniel? Porque é uma questão que fala sobre, olha só, a área do fio, a área de secção transversal, o comprimento desse fio, o tipo de material. Pô, uma questão típica de segunda lei de Ohm, certo? Perfeito. Daniel, tem algum outro modelo que você quer mostrar pra gente? Tem sim, um outro modelo aqui que é rapidinho e dá tempo da gente explicar aqui nesse vídeo. A gente explanou muitas questões aqui agora, né? Sobre os modelos. Mas olha só, é um modelo de questão que fala sobre o carregamento de baterias. Olha a questão número 5. Ele trouxe aqui um carregador e uma bateria recarregável. Você precisa começar a compreender a leitura desse tipo de questão. Pô, Daniel, eu tenho o meu carregador. Beleza, e esse carregador vai acontecer o quê? Ele tem uma entrada, que é de 100 a 240 volts. Ele tem uma saída, que é de 5 volts. A minha bateria, ela tem uma voltagem e tem uma quantidade de carga elétrica. É importante ler isso, tá? Aprender a ler isso. Tem mais questões sobre isso? Olha só a questão número 20, pra você ver como é que é um tópico de questão que é bem fácil de perceber. É um modelo bem fácil de perceber. Olha só, questão, ó, que mostra aqui a quantidade de carga elétrica de uma bateria que foi fornecida para a bateria, certo? Ele fala mais o que aqui? A quantidade de carga fornecida para essa bateria é em coulomb. Ah, ele só pediu para converter. Questão super simples. Por que, Daniel? É super simples. Porque o conteúdo é fácil? Não, porque só precisa de um passo para chegar na resposta. Eu só preciso converter mAh para coulomb. A gente aprende isso com uma mini aula, tá? Olha uma outra questão que fala sobre isso. Questão número 22. Questão número 22, ó. Olha a pergunta da questão. Quanto tempo levaria para carregar completamente? Pô, uma questão que está nesse modelo. Então, assim, pessoal, a gente falou aqui sobre modelos de questões sobre eletrodinâmica, o que a gente precisa estudar para chegar bem na prova e o que é importante saber em cada tópicozinho desse. A gente percebeu que lâmpadas, né, são as aplicações mais recorrentemente cobradas na prova e é uma aplicação muito clara sobre as leis de Ohm, sobre a potência elétrica, sobre a energia elétrica. Então procura fazer quanto maior o número possível de questões sobre lâmpadas para que você tenha a teoria muito fresquinha na tua cabeça até chegar à prova, certo? Então é isso, pessoal. Se quiser mais um modelo específico de vídeo, comenta aqui no canal. A gente vai estar à sua disposição e vai ter uma maior disponibilidade de gravar o conteúdo para vocês aí. Valeu, galera. Até a próxima.